Outra questão é o Danilo, lateral barra zagueiro, viria para jogar como zagueiro para o Flamengo. Lá na Itália já noticiam que ele preferiu o Flamengo, aqui a gente ainda não tem essa informação. A própria companheira também, a Raíssa Simplício, divulgou a informação que o Danilo teria preferido o Flamengo, ainda não tenho essa informação, mas ele negocia a rescisão com a Juventus. O Flamengo segue muito interessado. Juninho apresentado hoje, os números dele na tela pra gente, na sua temporada no Karabag, no Azerbaijão, temporada 24-25. 26 jogos, 20 como titular, 77%, 69 minutos por jogo, 11 gols marcados, 3 assistências, 128,2 minutos para participar de um gol. Pedro Henrique Torre acompanhou tudo por lá e chega ao nosso Sport Center também, destacando como foi essa chegada, essa apresentação do Juninho. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Beijo grande para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, um abraço aí também para o Donan, o Calçade também. Com tanto calor aqui no Rio de Janeiro, a gente fica até com dificuldade para raciocinar, sabia? Porque tá batendo ali para cima de 35 graus e na sombra. A sensação térmica certamente acima disso. Tanto é que o treino do Flamengo, a gente está aqui no campo 1 do CT, do Ninho do Urubu, o treino do Flamengo estava marcado para as 16 horas e ele só vai acontecer a partir das 16h30, primeiramente na academia e mais depois os jogadores vêm para o campo porque realmente está muito forte. Mas, enfim, Juninho foi apresentado aqui, camisa 23, recebeu até de maneira distinta, né? O Flamengo fez uma apresentação um pouco diferente do que o costume, deu a camisa para o Juninho, ele recebeu das mãos do diretor técnico português José Boto aqui no gramado, mas muito rapidamente, estava muito quente, recebeu, entrou para a sala de imprensa e aí respondeu as respostas, as perguntas, dos jornalistas que estão aqui no Ninho do Urubu para acompanhar toda a atividade. O Juninho com respostas curtas, bem diretas, falando sobre essa questão de substituir Gabigol, pelo menos a lacuna no elenco, né? Não propriamente o ídolo ali, está chegando devagar, 4 anos, veio do Karabag do Azerbaijão, 4 anos de contrato, 28 anos de idade, passagem pelo futebol europeu e agora foi escolhido a dedo ali, falou que nem acreditou muito quando o Flamengo o ligou, ele estava para ir para o Sevilha, porque o Flamengo tem sempre nomes muito badalados, e aí nessa nova filosofia de scout, ele não acreditava quando o nome dele chegou a ser cogitado. Mas está aqui, foi apresentado, já integra agora de forma oficial o elenco do técnico Felipe Luiz, que voltou ontem da pré-temporada nos Estados Unidos, ainda segue na pré-temporada nesta semana. Então vamos ouvir um pouquinho agora do que falou Juninho, novo atacante do Flamengo, camisa 23. Na verdade, eu não estava acreditando quando meus agentes, o próprio clube falou para mim que o Flamengo estava interessado em mim. Lógico, eu sei de toda a situação. O Flamengo hoje é um clube que qualquer jogador quer estar. Ainda mais pelo momento do clube, por disputar tudo. E não pensei nem 2 vezes, lógico, eu aceitei, lógico, o convite de estar aqui. Um grande trabalho, um grande desafio na minha vida. Lógico, estou aqui para poder ajudar o Flamengo, não tem um jogador maior que o Flamengo. E se for dentro de campo ou fora do campo, seja qualquer função que for para ajudar o companheiro, principalmente o Pedro, que é um cara que é da minha posição hoje, e eu respeito, admiro, sempre admirei ele, é o 9 da nossa seleção hoje para mim. E eu quero estar aqui pelo menos para ajudar, esse é o meu ponto principal. Depende do modelo, depende o time que nós vamos jogar, da forma que eles jogam, e também depende do treinador como ele me pede a minha função. Para mim não vejo dificuldade de jogar em aberto ou centralizado, mas eu prefiro sim estar centralizado, porque eu estou mais próximo do gol. Mas é aquela coisa, eu sempre estou à procura de ajudar o time, seja defendendo, atacando, seja dando assistência ou fazendo gol. Eu acho que as minhas características, é a velocidade, a pressão logo em cima dos centrais. Então, e não tem muito o que dizer, acho que muitos vídeos, o próprio Felipe que me acompanha, o Boto, sabe da minha capacidade. Eu não tenho o que falar dele, do Gabriel, o que ele fez aqui é visível para todos, principalmente para os flamenguistas. Eu acompanhei, sei o que ele fez. Tenho muito respeito por ele e ele tem um legado aqui no clube que é difícil de apagar isso. Mas eu sou apenas mais um trabalhador que estou aqui para poder ajudar a minha equipe, seja lá como for, da melhor maneira, e sempre estar buscando as vitórias.
Tá então, né, Glaucia? O Juninho falando, enfim, apenas mais um humilde trabalhador que está chegando. Veio com um discurso de humildade mesmo, o Juninho chegando, enfim, não quis entrar numa dividida com substituição de Gabigol, enfim, ocupar o espaço do ídolo muito querido pela torcida, agora no Cruzeiro, né? Então vem para ocupar o seu espaço mesmo, fazer a sua história aqui no Flamengo. O Juninho, que a gente ainda não sabe, vai ter a confirmação daqui a pouquinho se ele, por exemplo, viaja já no fim de semana para enfrentar o Volta Redonda em Brasília, quando vai ser a estreia do time principal nessa temporada 2025. A estreia em jogos oficiais, né? Houve aquele confronto com o São Paulo no UFC Series, apenas 45 minutos ali do time considerado por enquanto ideal do Felipe Luiz, e a gente vai poder conferir como é que vai ser. Então, estamos por aqui, os jogadores ainda lá dentro, no ar-condicionado, refrescados, mas daqui a pouco eles vão ter que vir para esse maçarico que está hoje aqui no Rio de Janeiro. É coisa inacreditável, Glaucia. Pedro, se em São Paulo tá quente, eu imagino aí no Rio de Janeiro o que não é, meu amigo. Vou pedir gentilmente para você aguardar mais um pouquinho nesse calorão para a gente já falar do mercado do Flamengo. Só antes passar aqui com os nossos companheiros essa chegada do Juninho. Achei bem honesta, né, a resposta dele de que ficou surpreso quando houve o contato, enfim. Mas, de fato, é um mercado diferente para o Flamengo, do que a gente se habituou nesses últimos anos, pelo menos, de buscar em outro futebol o jogador, até num outro estilo, um cara menos conhecido. Enfim, eu acho que surpreendeu a todo mundo essa contratação do Juninho, mas de uma peça que precisava ser reposta. Acho que é um tipo de movimentação necessária também para o Flamengo, além da grife. De não buscar só o jogador mais conhecido. É uma aposta com aval do Felipe Luiz, principalmente com o conhecimento que o José Botto tem no mercado. E eu fico muito quando ele se define na pergunta ali do repórter e ele fala: eu sou um jogador muito rápido, um jogador que gosta de pressionar, né, o zagueiro adversário. Ou seja, ele é o zagueiro, ele é o atacante que o Felipe Luiz precisa para variar com o estilo de jogo do Pedro. O Flamengo já tem um time muito técnico, né, de aproximação. E esse Flamengo precisava de energia, de gente saudável, de gente voando, de gente com velocidade, de gente que vai deixar esse time ainda mais vertical, de um cara que tem essa mentalidade de mostrar serviço e crescer junto com o clube. A gente consegue ver isso até nas palavras humildes dele. Ele tá ali para trabalhar. Então é um cara que vai trabalhar sem a bola, é um cara que vai, acho que agregar com as características dele. Vamos ver como ele vai absorver a pressão, porque ele nunca viveu uma pressão tão grande como é vestir a camisa rubro-negra. Mas acho que é uma negociação bem interessante. A gente viu aqui ele na tela da ESPN no jogo contra o Leverkusen. Se ele mostrar algo semelhante àquela atuação sensacional contra o Leverkusen no Xabi Alonso, vai ser um jogador para acrescentar muito. Acho que ele tem a cara do estilo do Felipe Luiz. E até se usar num jogo físico. Sim. Também, né? Pela estrutura dele, enfim, né, Calçado? Tem vários... Primeiro que o Flamengo, ele tem uma direção nova, começa pelo presidente, e a partir do presidente se forma uma ideia de Flamengo. Continuará sendo o mesmo. A condução, certamente, pelo que a gente tem visto, é muito diferente. Primeiro foi profissionalizando, né, radicalmente, diria, vários setores. Isso é um ponto, eu entendo, como positivo. Quando você tem profissionais, a coisa funciona. Vamos falar daqui a pouco da base do Palmeiras. Ela é altamente profissional. Os resultados estão aí. Então, quando você tem profissionais nas posições certas, as coisas funcionam. O Botto vem com um conhecimento de jogadores brasileiros e de mercado excepcional. Primeiro, lá atrás, no Shakhtar, né, com vários jogadores brasileiros contratados pelo Shakhtar. Depois, em outros trabalhos, às vezes até menores do que o Shakhtar, mas sempre observando o mercado. E o mercado, uma coisa é aquele jogador que você já conhece, que tem um baita nome e é um bom jogador. A outra é escolher o cara certo para aquilo que você precisa. E o Flamengo pode fazer isso, né? O Flamengo atrai, não é uma contratação de milhões. Ninguém foi ao mercado e despejou milhões, mas trabalhou com o desejo de um jogador que pode ser muito útil. Velocidade, e é o cara também que pressiona. A gente tem que tomar algum cuidado para comentar futebol no mês de janeiro, depois de alguns dias de treinamento, e já sair enxergando tudo o que vai acontecer ao longo do ano. Mas, olhando para 2024 e o início do Flamengo, vai ser uma postura diferente quando não tiver a bola. Né? Você imaginando, qual é a formação do Felipe Luiz como treinador? Ela é europeia,
Ele é um jogador que fez a vida na Europa, trabalhou com grandes treinadores. Então é um Flamengo que vai pressionar adversário. Não tem essa de ficar olhando o adversário, sair para jogar, tal. Não, é pressão. Quem quiser jogar vai ter que fazer isso. Então ele vê um jogador que vai ser a ponta dessa pressão e acho que vai ser um estímulo para muita gente que se não tiver alguém que não está afim, Glaucio, aí o banco de reserva vai ser a morada. Então, assim, é um Flamengo diferente, um cara que pode dar super certo. E eu gosto quando você olha para o mercado, independentemente do valor e do nome. Um bom olhar para o mercado possibilita grandes contratações. Tomara que seja uma dessas, Juninho chegando ao Flamengo. Vamos ver o que o José Boto também falou sobre essa chegada do Juninho e todo o processo de contratação do atacante. Esse vai ser sempre com base naquilo que são as necessidades táticas da equipa. E aquilo que eu falei com o Filipe logo desde do princípio, começámos a falar, havia características que ele queria no centroavante, não é? como vocês chamam, mas ao mesmo tempo que fosse alguém que pudesse depois jogar com o Pedro. Não é? E pronto, chegámos ao nome dele. Foi um processo simples, porque ele tinha na base de dados dele e eu também tinha, portanto jogou logo ali. Depois o mais complicado foi, porque ele já estava quase fechado com outro clube, foi fazer-lhe a cabeça para vir para o Flamengo, mas não foi difícil, não é? O Flamengo é o Flamengo. É verdade. Ele mesmo falou que não foi difícil. Chegou, ele veio. Agora, Fê, o Boto toca num ponto, né, das características do Juninho, de como ele pode jogar, além do que você já descreveu, essa questão de jogar junto com o Pedro, né? De poderem os dois atuar, já que não conflita a posição. E eu acho que dá mesmo também para ajustar e fazer esse encaixe com o Pedro, mais aquele cara que a gente conhece, referência, e o Juninho ao lado dele. Ele fala ali do Sevilha, né? O Flamengo ganhou a disputa com o Sevilha, ele estava muito bem encaminhado para ser um reforço que está aqui na tela também da ESPN em La Liga, mas o Flamengo tem esse poder de atrair também, porque é um grande projeto. E sobre, primeiro acho importante e legal a gente ver um dirigente falando sobre futebol, característica de jogador, né, modelo de jogo, é muito da bagagem que ele tem como head scout, que foi do Benfica, né, como foi um cara importante também no Shakhtar, como o Calçade falou. E eu acho que a contratação é interessante muito por conta disso, porque o Juninho já foi um jogador de beirada, um ponta de muita velocidade. Nas últimas temporadas, né, recentemente, ele faz a transição para virar um 9, aí se torna mais artilheiro. Só que pensando em um 4-4-2, por exemplo, que pode ser um modelo de jogo utilizado pelo Filipe Luís, eu acho que o encaixe é um encaixe interessante com o Pedro, porque o Pedro é um cara que consegue sustentar bem o jogo jogando de costas, sai da grande área, ele pode atrair um zagueiro adversário para vir para uma bola em profundidade para quem atropelar. O foguete, que é o Juninho. Então acho que a contratação ela foi... tudo foi muito assinado, pensado com critério, e um cara que possa ampliar o leque de opções do Filipe Luís. Ele pode ser um ponta, ele pode ser um camisa 9 enquanto o Pedro não está, e ele pode jogar com o Pedro também. Então gostei da explicação e eu acho de fato que isso pode acontecer. Vamos ver na prática, né? Isso é muito legal. É muito legal porque você vê a autoridade do Boto para falar. Né? Ele tem uma autoridade, é o jeito dele, cara, trabalhar. Pra você gostar ou não gostar, é outra conversa. Mas ele tem autoridade e é um cara que entende profundamente futebol. Então, na conversa que ele teve com o Filipe Luís, a gente, né, não só aqui no Brasil, fora do Brasil também, quer dizer, características. O jogador, ele só faz essa função. Peraí, tem um no mercado que pode fazer algumas funções. Você é uma grande contratação, um momento de necessidade de jogar pelo lado, ele pode jogar. E com o Pedro, acho que são características que se casam. Já, completo. Até Pedro e Gabigol jogaram juntos, né? Que é mais difícil até encaixar, mas dá para jogar. E jogaram e foram campeões assim. Então, a característica, pode jogar Juninho ou o Pedro, os dois juntos, dependendo do adversário, de onde vai jogar, da situação, do desenho, né? Aí é desenho tático. Qual vai ser o desenho do Flamengo? Pode ter vários também. Não precisa ter só uma formação, pode ter algumas formações para determinados momentos ou jogos. E Calçade, assim, legal. Não comparando a qualidade dos atletas, mas o Juninho pode fazer a função que o Bruno Henrique fez por muito tempo no Flamengo com o Gabigol, naquele 4-4-2. O cara de mais velocidade, né, que rompe linha. Não estou comparando a qualidade dos dois, porque o Bruno Henrique já é um cara, né, muito consolidado e ídolo
e gigante no Flamengo, mas característica, eu acho que o Juninho pode exercer algo semelhante. E vir pro Flamengo, né? Você pega, é mais uma história de um jogador, ele passou por equipes pequenas no Brasil, menores, a gente está falando de Flamengo, né? O topo. Aí você faz uma carreira fora. Então isso é, entre aspas, né? Ninguém é descoberto, né, Glaucio? Nesse mundo do futebol, quando você tem um trabalho de observação bem feito, os jogadores são conhecidos. Para um clube profissional, altamente profissional, você não pode chegar e falar o nome de um jogador brasileiro ou estrangeiro e alguém... Quem? Nunca ouvi falar. Se ele está no radar, no seu radar, ele tem capacidade para jogar no seu clube, ele tem que estar no seu radar. Olha, de alguma maneira, esse aqui não posso contratar, ou eu posso, ou eu gostaria. Então, para ele, jogar no Flamengo é o retorno para o país e talvez caminhar para um... Não sei quanto tempo ele vai ficar no Flamengo, mas para um final de carreira, tendo esse reconhecimento de ter jogado no Brasil. Porque você pode ser um ídolo lá fora. Quando você volta para o Brasil, quando você aposenta, a maioria não vai te conhecer. Nesse caso dele, né? Ninguém está falando de Ronaldinho Gaúcho, de Ronaldo. Bom, a gente está falando de um cara que não era tão conhecido aqui no Brasil, contratação do Flamengo, mas também está de olho em caras que são muito bem conhecidos, não só aqui, mas também fora. Na tela pra gente os números de Danilo, tem também o Vitão do Internacional. O Danilo, em 2024, foram 37 jogos, 70,6 minutos por jogo. E do lado do Vitão, zagueiro do Inter, 51 jogos, 83,8 minutos por jogo. E o Pedro Henrique Torre, que segue aqui com a gente também na resenha, agora para falar desse mercado do Flamengo, também com interesse nesses dois jogadores. Como andam as conversas, hein, Pedro? Tudo bem, Glaucia? A gente segue por aqui enxugando uma testa entre uma soprada de vento e outra, porque o pessoal está esperando o treinamento também, todos os colegas aqui sofrendo hoje no Rio de Janeiro. Mas sobre essa questão de, enfim, mercado da bola, né? O Calçade falava aí sobre, e o Donan também, sobre esse olhar mais atento do Boto para outros mercados, para mercados periféricos às vezes, e também quando estava lá fora olhar muito para o mercado brasileiro, né? E o Vitão, zagueiro atualmente no Internacional, foi um jogador que ele levou até para o Shakhtar quando estava no clube ucraniano. Então tenta mais uma vez fazer uma composição aí para levá-lo, para trazê-lo, no caso, né? Para o Flamengo e ser uma possibilidade. O Flamengo perdeu o Davi Luiz, perdeu o Fabrício Bruno também, perdeu o modo de falar, né? Porque o Davi Luiz saiu em fim de contrato, o Fabrício Bruno foi negociado com o Cruzeiro e, claro, o Flamengo tenta a reposição ali, tem garotos considerados promissores, como Cleiton e João Vitor, mas tenta aí uma tentativa aí de trazer o Vitão nesse sentido. Até a informação da Raíssa Simplício, da Gol, o Flamengo aumentou um pouquinho a tentativa de valores ali para buscar o Vitão. A primeira oferta tinha sido 6 milhões de euros, mas o perdão da dívida de 4 milhões de euros em relação ao Thiago Maia, junto ao Internacional, recusado, e aí aumentou um pouquinho para 7 milhões de euros, mais o perdão da dívida, e aí fica na expectativa aí de que possa conseguir essa contratação. A outra questão é o Danilo, lateral / zagueiro, viria para jogar como zagueiro para o Flamengo. Lá na Itália já noticiam que ele preferiu o Flamengo, aqui a gente ainda não tem essa informação. A própria companheira também, a Raíssa Simplício, divulgou a informação que o Danilo teria preferido o Flamengo, ainda não tenho essa informação, mas ele negocia a rescisão com a Juventus. O Flamengo segue muito interessado nesse jogador para tê-lo como zagueiro mesmo aqui, e seriam dois laterais / zagueiros que o Flamengo teria aqui com passagem pelo futebol europeu, pela Juventus e pela seleção brasileira. No caso o Alexandre, que já está por aqui, e também o Danilo viria, então seria bem um molde mesmo, né? Encaixadinho ali do que gostaria o Felipe Luiz. Então o Flamengo batalha assim por essas contratações, vai aos poucos. O Jorginho é difícil assim a situação, por altas cifras, tem que rescindir também com o Arsenal, não é tão fácil assim, mas segue na luta. Se for possível trazer esse jogador também de 33 anos como o Danilo, o Flamengo assim vai fazê-lo.
Então fica essa expectativa aí. E o Boto é muito engraçado. Quando chegou ali na coletiva, ninguém vai perguntar sobre reforços e não vou responder sobre outras perguntas. Vou ser, como diz aqui no Brasil, grosso. Aí alguém falou, não, curto e grosso. Vou ser curto e grosso. Não vou responder sobre isso. Então nem tem sido feitas perguntas sobre reforços ou outras questões assim, porque ele não tem respondido sobre isso de fato assim. Prefere trabalhar no sigilo, o José Boto, e não externo. Então vem mais do exterior, né? Do exterior, externo, lado externo também do Flamengo, do que do próprio clube, qualquer tipo de informação sobre chegadas ao clube rubro-negro, como foi o caso do Juninho, que chegou do Karabag, do Azerbaijão. Segundo ele, um lugar muito bom para visitar. Eu não conheço o Azerbaijão, mas o Juninho deu a dica aqui que é um lugar muito bacana, gastronomia ótima e um turismo vale a pena. Só acrescentando, Glaucio. Maravilhoso, Pedro ainda já traz a dica de viagem que a gente gosta tanto. Muito obrigada. Pedro, um beijo, viu? Sei que fez uma correria para chegar lá, entrar ao vivo com a gente também, acompanhando tudo do Flamengo. Beijão pro Pedro e equipe. Agora, Flamengo atrás de reforçar a sua defesa, a sua zaga, fala do Vitão. E tem a questão do Danilo, né? Danilo, um cara que ele mesmo já falou em coletiva na seleção, se não me engano, desse plano de carreira até, né? De começar a voltar nessa reta final, já ir mais para a defesa. Na lateral tem sido muito contestado, muito questionado e dentro da própria seleção tem sido assim. Veja um Danilo, se vier para o Flamengo, mais nessa possibilidade de já começar a fazer essa transição, talvez para a defesa. Não sei. Então, na seleção, ele é convocado para atuar como um lateral e até recentemente sendo capitão da seleção brasileira. Só que na Juventus ele fez essa transição já jogando como um zagueiro, principalmente na versão com o Alegre, né? Ele perdeu espaço nessa temporada com o Thiago Motta. Então, eu acho que é um ótimo alvo, um jogador com QI acima da média, ótimas ideias. Figura Danilo é... Uma liderança, um currículo invejável, né? Jogou em grandes competições para grandes técnicos e ele seria uma peça que ia agregar muito nesse elenco do Flamengo pela versatilidade. Você tem a possibilidade de uma venda do Wesley, o Flamengo deve arrecadar muito com o Wesley te entrega potência, né? É um cara com energia, um cara que atropela no corredor, forte no apoio, forte também nos desarmes. O Danilo, se precisar, se essa venda acontecer, ele pode fazer uma lateral, mas eu vejo hoje o Danilo mais como um cara que se consolidou na zaga. Seria um jogador, talvez até para formar uma dupla de zaga com o Léo Ortiz. Léo Pereira podendo brigar um pouco mais por essa titularidade. É linha de 3. Ou uma linha de 3. Eu acho que é uma ótima contratação para qualquer clube brasileiro. É um jogador acima da média, com qualidade. Estava muito bem como zagueiro na Série A. E isso é algo que a gente tem que destacar. Porque a gente está falando da Série A italiana. E o Vitão é a mesma coisa, Glaucio. O Vitão é o melhor zagueiro do Internacional. Para mim, é um dos melhores zagueiros do país. Foi um dos melhores zagueiros do país na última temporada. Seria uma negociação de um cara mais jovem até para ser ainda mais valorizado no Flamengo. Mas é muito bom o zagueiro Vitão também. O Danilo muda taticamente, né? O time que ele joga, assim, como zagueiro, tudo bem. Como lateral, é uma outra constituição. Não é um lateral que é um foguete que nem o Wesley. São características completamente diferentes. Constrói por dentro. E ele nem conseguiria fazer isso hoje. Então, ele como lateral, a configuração do meio de campo e do ataque ela é diferente, é outro formato. Vindo para jogar como zagueiro, pode jogar numa linha de 4 ou até ser o zagueiro pelo lado direito numa linha de 3. Desejo do Felipe Luiz, de repente ter laterais projetados uma linha de 3. Pode ser, porque aí você tem Juninho e Pedro mais fechado. Ele pode... Com o Alegre ele fez isso até mais pelo lado esquerdo. Ele pode assim... O Felipe Luiz, vamos ver o que ele está pensando. Tá? E tem um alto impacto, é um fator importante. Claro, ele tem que entregar no campo, mas ele tem um impacto gigantesco no vestiário. Né? Esse tipo de profissionalismo, é um cara diferente, então é um grande nome. Vamos ver se vem ou não. Só um detalhezinho para o Juninho. Juninho, a gente mostrou no início, 26 jogos, temporada 24 e 25, né? Isso são 13 semanas no Brasil, tá? Para ele saber só. São 13 semanas no Brasil, ele joga o que ele jogou nessa temporada. Então, só para ele ficar por dentro, né, Glaucio? Para saber onde está. É bom avisar, né? E o calor que está no Rio hoje era o que ele ia encontrar em Sevilha ali, em maio, junho, julho, agosto. Pouco tempo só. Agora, esse calorão aí, aqui em São Paulo, aqui eu tô passando calor aqui, minha gente. Como é que é isso? Bom...